Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja então os destaques do programa de hoje. Embrapa dá dica de como produzir silagem de inverno com qualidade. No quadro Temática, o diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina diz que o ano não começa bem para o agro. A importância de uma boa alimentação para as vacas de cria em cada fase. SIDASC estabelece as regras para o abate de novilhos precoces em Santa Catarina. Para que os objetivos do programa sejam atingidos, é importante ele ter um controle rigoroso do manejo reprodutivo, manejo sanitário do seu rebanho e também da genética dos animais. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi. Somos feitos de valores. Fertilizantes FECOAGRO. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. Produzir silagem no inverno é uma estratégia de segurança para não depender apenas da safra de verão. E ainda contribuir com a qualidade nutricional que agrega para melhores conversões de economia. Veja o vídeo da Embrapa sobre este assunto. As silagens de cereais de inverno são uma excelente oportunidade para o produtor reduzir a dependência de uma única safra de verão, agregando muitas características de qualidade e de rentabilidade. Por quê? Os cereais de inverno vão ser complementares a uma silagem de milho, por exemplo, porque eles vão trazer características nutricionais como maior concentração de proteína bruta e fibra na dieta, que vão agregar aí sim para melhores conversões. E ainda mais, podem agregar para baratear, por exemplo, o custo da dieta desses animais, quando a gente considera aí uma menor utilização, por exemplo, de um farelo de soja. Ou até a qualidade dessa proteína, com uma concentração de aminoácidos que também vai se complementar ao milho. O custo de produção dessa silagem de inverno e da silagem de milho pode ser muito similar. E as conversões de um material como esse, do triticale, que é considerado o milho de inverno, na média dos nossos ensaios, tem proporcionado 1,3 litros de leite para cada quilo de matéria seca produzido. E as lavouras que nós acompanhamos têm reportado aí produtividades que variam de 6 até 10 toneladas de matéria seca. O que em última instância, pessoal, pode sim oferecer uma rentabilidade superior até o cultivo de soja no verão. Não perca essa excelente oportunidade de otimizar o uso da terra, melhorar a qualidade nutricional da dieta do seu rebanho, diminuindo o custo de produção e aumentando, sim, a lucratividade da sua propriedade. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta segunda-feira, o diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos, comenta sobre o ano de 2022 que não começa bem para o agro. Entramos no mês de fevereiro com mais preocupações do que o mês de janeiro, que já era expressiva, especialmente no setor agropecuário do sul do país. A estiagem que assola mais uma vez a região, apesar das últimas chuvas, já consolida perdas na produção de milho e soja, além da pastagem e outras culturas de ciclo curto, como é o caso das hortaliças. Segundo os últimos relatos, as perdas no Rio Grande do Sul foram mais expressivas do que nos demais estados atingidos. Os problemas individuais podem ser mais representativos em determinada região,
Porém, as consequências globais de safras menores atingem em igualdade de condições ao setor como um todo. Se a safra quebrou no sul, significa maior necessidade de importação de milho de outros estados e até do exterior, para suprir a nossa cadeia de proteínas. Trazer maior volume de milho de outras regiões significa maior custo de produção da ração e, por consequência, das carnes e do leite. Além disso, a redução de oferta provoca aumento de preços dos grãos, agravando ainda mais a situação. O resultado é a elevação de custo para o consumidor interno e dificuldades de competitividade nas exportações das proteínas. Especialistas de mercado analisam a situação por dois ângulos. Para os agricultores que perderam tudo, não tem outra alternativa a não ser recorrer ao seguro para pelo menos minimizar os prejuízos. Para aqueles produtores que colheram menos por causa da estiagem, que afeta a produtividade, pode ter suas perdas compensadas com a alta dos preços dos grãos. Estudos mostram que para a safra a ser colhida, os custos de produção comportam menor produtividade para pagar as contas e ainda sobra algo. Entretanto, há que se reconhecer que essa situação não traz vantagem a ninguém, pois o ideal seria a produtividade normal para equalizar os custos de produção e absorção pelo mercado. Alternativas de outros cereais para a produção de ração entre safra de verão e de inverno continua sendo um atenuante para situações como essa. Se tivermos maior oferta de cereais de inverno, como trigo e triticale, por exemplo, para a produção de ração, numa situação dessas, poder-se-ia ter grãos de inverno para a produção de ração. Não resolve o nosso problema, mas com certeza diminuiria os prejuízos para o complexo das carnes. Portanto, mais do que nunca temos que estimular o plantio de cereais de inverno para a produção de ração. E vale a pena sempre lembrar, além de proteger a terra no inverno, oferece mais uma renda ao agricultor e ainda proporciona oferta de matéria-prima para a produção de ração, ajudando os criadores de aves e suínos e ao complexo de proteínas, principal produto de exportação do agronegócio catarinense. Acompanhe os assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. A importância de uma boa alimentação para as vacas de cria em cada fase. Sidaski estabelece as regras para o abate de novilhos precoces em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Somos o agro, com muito orgulho. Nossas tecnologias em fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa, o troca-troca do governo do estado. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, da TV e da internet. Somos premiados no país pela atuação na difusão do cooperativismo e do agronegócio. Temos uma gestão profissional, com certificado de excelência. A sustentabilidade pauta nossas ações. E a cooperação está em nosso DNA, porque juntos somos mais fortes. Essa é a FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, permanentemente estimulando e praticando a integração e a intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção
E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A pesquisa e a tecnologia são fundamentais para aumentar a produtividade e o nível do agronegócio catarinense. Com o programa Terra Boa, aumentamos a nossa produtividade. Programas de incentivo aumentam a nossa competitividade e melhoram a qualidade de vida de quem mora no campo. E o resultado de todos esses investimentos é que o agro representa 70% das exportações e 30% do PIB do estado. Governo de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. O cooperativismo caminha para ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Seus valores são a sua essência e o acompanham desde o início. São eles que definem seus princípios e a direção a seguir. Tem a ver com desenvolver você, sua família e toda a sua comunidade. É saber que tudo vai ser decidido democraticamente. Todos participam e decidem juntos o presente e o futuro da cooperativa. É ter sempre em mente a igualdade, buscando melhores oportunidades para todos. E transparência, fazendo a justa distribuição dos resultados. Juntos ganhamos mais força. E o resultado? Mais liberdade e mais autonomia para os cooperados, sempre com foco na capacitação do nosso maior capital, as pessoas. Elas são o que o cooperativismo tem de maior valor. Vem com a gente. Acesse somos.coop.br e saiba mais. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Começar. Não existe outro caminho para o sucesso. Em 50 anos de história, a OCB já viu muita gente se juntando para dar o primeiro passo e abrir uma cooperativa. O nosso papel é caminhar ao lado dessas pessoas para que a jornada leve todo mundo cada vez mais longe. Ao se registrar na OCB, a cooperativa não só atende à legislação, como passa a contar com toda a estrutura de representação política e com nossos serviços e produtos para atuar no mercado e promover a inovação nos seus negócios. Esse cadastro vai se somar ao de milhares de cooperativas já registradas e deixar o nosso modelo de negócios ainda mais forte.
Acesse a plataforma seja.coop e registre-se. É tudo fácil, online e transparente. E esse vai ser só o início da nossa história. E aí, vamos começar? Seja.coop. O sucesso da sua cooperativa começa aqui. Registre-se agora. Uma dieta balanceada garante produtividade e viabiliza os custos de produção da pecuária. Pesquisadora da EPAGRE da Estação Experimental de Lages explica agora a importância de uma boa alimentação para as vacas em diferentes fases produtivas. Reportagem do programa SC Agricultura. Saber qual a melhor dieta nutricional para as vacas não é tarefa fácil. Isto porque a alimentação é o item que mais impacta no valor da produção e pode chegar a 70% dos custos variáveis da propriedade. Por isso, a lucratividade da pecuária começa aqui, no pasto. A prática de um bom manejo nutricional dos animais pode ajudar muito a reduzir os custos e gerar maior renda aos produtores. Este é um dos focos da pesquisa da EPAGRE na Estação Experimental de Lages. Por aqui não falta pasto de qualidade. Em todas as etapas do processo, os pesquisadores estão atentos para saber qual a melhor estratégia nutricional do rebanho. A produtividade do rebanho depende de vários fatores: genética, consumo de pasto e qualidade nutricional do alimento. Para uma vaca produzir bem, ela precisa, é claro, de nutrientes. É isso que nós vamos ver com a pesquisadora Vanessa Fávaro, da Estação Experimental de Lages. Vanessa, a pecuária de corte é uma tradição aqui na região serrana de Santa Catarina. Os produtores aproveitam também o leite dessas vacas? Exatamente. Recentemente nós conquistamos na região serrana o selo de indicação geográfica do queijo artesanal serrano. E esse queijo é produzido a partir do leite de vacas de corte, que são alimentadas em pastagens naturais. Então, além da produção do queijo, nós também temos a tradição na pecuária de corte, que é a produção de terneiros nessa região. E a nutrição desses animais, tanto para a produção do queijo serrano quanto para a produção dos terneiros, é basicamente a mesma. No ciclo de produção, as vacas apresentam diferentes fases: a da gestação, a da lactação. A pesquisadora explica como essas fases influenciam na ingestão de nutrientes. A vaca, quando está no início da lactação, ela tem uma exigência nutricional bastante grande, porque em sistemas, que a gente preconiza que a vaca produza um bezerro por ano, quando ela se encontra no pico da lactação, ela já tem uma nova gestação. Então, nessa fase, ela precisa de nutrientes para a lactação e para iniciar uma nova gestação. Então, é uma fase que precisa de um aporte de proteína e energia para o animal. Depois que ela passa o pico da lactação, a produção de leite começa a reduzir e ela entra no terço médio da gestação. E aqui na região serrana, normalmente o terço médio da gestação acontece no outono, que é uma época que a gente tem uma deficiência muito grande na pastagem, na quantidade e qualidade do pasto. E ela está gerando o feto. E já no terço final da gestação, incrementa muito a necessidade de ingestão, mas como o feto já ocupa grande espaço na cavidade dela, ela tem uma redução na capacidade de consumir os nutrientes. Então, nessa fase, eu preciso de um aporte energético para compensar essa menor capacidade de ingestão que ela tem. Então, em cada fase da produção dela, eu preciso ter uma estratégia nutricional para atender o que ela tem de necessidade para a produção de leite e geração do feto. O sistema rotacional dos piquetes garante pasto de qualidade e em quantidade ao rebanho. Isso conta muito para atender às necessidades nutricionais de cada vaca. Os nutrientes principais são as fibras, energia e proteína. E onde eu encontro esses nutrientes,
a importância principal na alimentação das vacas são as pastagens. Então não adianta nada eu investir em suplementação se eu não tiver uma base forrageira adequada para cada fase dos animais. Então é muito importante o planejamento da propriedade para que eu tenha forragem disponível ao longo de todo o ano. E nós sabemos que a variação da composição nutricional da pastagem também altera grandemente de acordo com a estação que nós estamos no ano. Então, no inverno, nós utilizamos bastante aveia e azevém. As pastagens de aveia e azevém têm uma quantidade muito boa de proteína. Então, muitas vezes, os produtores se preocupam ainda com uma suplementação proteica em pastagens de inverno. Então, isso não é necessário. O uso de milho e farelo de soja tem grande impacto no custo da alimentação. A Epagre orienta para que a produção seja à base de pastagens e outros alimentos alternativos. Como alternativa ao uso de milho e farelo de soja, que encarecem, né, a alimentação animal, a gente pode usar os resíduos de agroindústrias. Porém, precisam de alguns cuidados na escolha do resíduo, como o teor de água. Se o alimento for muito úmido, ele exige alguma conservação na propriedade para que não tenha deterioração e provavelmente alguma ingestão de toxinas pelos animais. E resíduos como as palhas, restos de culturas, eles têm uma qualidade nutricional muito baixa. Então eu tenho que adequar também ao momento, né, animais que têm uma menor exigência nutricional para utilizar esses alimentos. O recado principal é que não existe uma formulação, uma regra básica que funcione para todos os produtores. Então eu preciso traçar minhas estratégias dentro da propriedade, sempre lembrando de adequar com a fase produtiva do animal, a qualidade da pastagem e tentando utilizar o suplemento como realmente um complemento dos nutrientes que faltam na alimentação do animal naquela fase produtiva. Para o quadro Relembrando desta semana, a gente vai mostrar uma matéria feita em julho do ano passado, onde a SIDASC definia as regras de abate de novilhos precoces nos frigoríficos de Santa Catarina. A portaria estadual criou mecanismos de controle para que não houvesse falhas nos critérios de abate e muito menos nos controles sanitários dos rebanhos. Revejam a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Animais precoces criados em confinamento e que atendam os parâmetros de sexo, maturidade, conformação e acabamento. Esses novilhos fazem parte de um programa definido por lei estadual, os quais são monitorados pela SIDASC dentro de uma legislação específica. Através da plataforma Singem Mais, a companhia monitora os animais e, óbvio, facilita a vida do pecuarista. Segundo a SIDASC, Santa Catarina possui hoje 80 frigoríficos habilitados no abate de bovinos, mas apenas 13 se especializaram em cortes de novilho precoce. Afinal, o consumidor está mais exigente, querendo uma carne de melhor qualidade. Por isso, quem apostou nesse nicho de mercado está satisfeito, vendo um cenário promissor lá na frente. A gente veio até esse frigorífico para entender como funciona a dinâmica. Todos os lotes chegam com 24 horas de antecedência, ficam em isolamento, descansando, para só no dia seguinte seguirem para o abate. São animais com 30 meses de idade, em média, e pesam perto de 250 quilos cada. Aqui no frigorífico Bruering, a capacidade de abate é de 240 animais por semana. E todos de raça britânicas. Ao adotarem o abate de novilhos precoces, a empresa viu o mercado se expandir. Hoje, o novilho precoce, existe uma linha dentro do frigorífico que ela é valorizada. Então, tem diferencial de preço e tem diferencial também de rotulagem. Quando chega esse lote de animais precoces para abate, ele é identificado pelo veterinário e depois é rotulado na hora do abate a carcaça. Quando vai para a desossa, essa rotulagem é que faz a gente conseguir monitorar se a produção daquelas carnes selecionadas são realmente desses novilhos.
Para fazer parte do programa Novilho Precoce, o pecuarista precisa consultar as regras e fazer um cadastro através do site da Cidasc. Em seguida, a companhia emite um registro para que o produtor possa ter todas as garantias. Afinal, o programa incentiva a produção de carne de qualidade, de animais jovens, bem terminados e com a melhor conformidade de carcaça. O programa Novilho Precoce é uma política pública que tem como finalidade, estimular o produtor a produzir animais que possam ser abatidos precocemente, ou seja, aqueles animais com até 30 meses, e para esses animais repassar um incentivo financeiro ao produtor rural no valor de 2,8% ou 13,5%, dependendo da característica dos animais, da tipificação desses animais no abatedouro. E o produtor tem que ficar atento, porque para que os objetivos do programa sejam atingidos, é importante ele ter um controle rigoroso do manejo reprodutivo, manejo sanitário do seu rebanho e também da genética dos animais. Aí vai outra informação importante para o produtor. É preciso observar alguns detalhes quando for preencher a guia de transporte para evitar surpresas desagradáveis. O sistema hoje ele tem um campo de preenchimento de motivo da desclassificação. Então, isso é muito importante. Avaliando os dados do programa, desse primeiro trimestre desse ano, eu observei que a maior parte das desclassificações ocorreu por peso, falta de peso das carcaças. Então, 25% dos animais foram desclassificados por peso. Então, isso é muito importante, que o produtor fique atento e busque melhorar, verificar onde está a falha, onde está ocorrendo a falha no processo produtivo, De 2017 a 2019, o governo do estado repassou aos produtores, em forma de incentivo, 18 milhões de reais. E só nesse primeiro trimestre do ano foram mais 3 milhões. Quer dizer, o modelo é sustentável e vai gerar muitos dividendos ainda, porque o consumidor reconhece um produto de qualidade. E com as regras para o abate seguro de novilhos precoces em Santa Catarina, ficamos por aqui com o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Continue com a gente, porque juntos, você já sabe, somos mais fortes. Até amanhã!